Olá, 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 olá! Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Conversa no Ninho, nosso papo semanal aqui para a gente conversar sobre os diversos aspectos da maternidade, da paternidade, para a gente aliviar um pouco aqui as nossas angústias, trocar um pouco de conhecimento. Olá, olá, Renata, olá, Marina. Sejam bem-vindas. Estamos começando mais um dos nossos papos aqui, que para quem não sabe, acontece toda segunda-feira, tá? Impreterivelmente às 9h30 da noite, tá bom? Então vamos lá, minha gente, atendendo a alguns pedidos que eu recebi ao longo aí das últimas semanas, a gente vai falar hoje de um assunto. Boa noite, Renata. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que não é um assunto prazeroso, não é um assunto legal e muito menos um assunto leve, né? Mas é um assunto necessário. A gente precisa conversar sobre segurança do sono. Como que a gente pode fazer para que os nossos bebês estejam seguros no seu contexto de sono, que é o contexto onde eles estão mais e mais vulneráveis, não só eles, como a gente, né? Então a gente precisa conversar sobre isso, é aquele famoso assim mal necessário, né? Falar e muitas vezes. Porque o grande inimigo da gente nesse processo todo, nesse assunto, é justamente a falta de informação. Quando a gente não tem a informação correta, sem que a gente se dê conta, a gente coloca os nossos bebês em risco e aí a gente tem que lidar com situações que Deus me livre e guarde. Ninguém quer parar para pensar numa coisa dessa, né? Recentemente eu fiz uma postagem aqui no Mãe no Ninho, aqui no perfil, um post no feed, falando justamente sobre isso. Assim, numa mesma semana, nós tivemos duas tragédias que aconteceu aqui no Brasil, né, causadas por sufocamento de bebês. Então, um deles foi num berço, o outro foi em cama compartilhada. Então, não, gente, a gente não pode deixar para lá esse assunto. A gente tem que falar sobre isso e se precaver, para a gente nunca permitir que esse tipo de coisa bata a nossa porta, né? Quando a gente fala dos nossos bebês, a gente sempre pensa assim, da importância, da necessidade da gente mantê-los seguros, e a gente às vezes fica mais atento àquela lista enorme de quesitos em relação a acidentes domésticos e tal, mas se esquece do contexto do sono, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? Como que a gente pode fazer com que esse monstro, esse fantasma, essa assombração nunca bata na nossa porta e nem na porta de alguém que a gente conheça, né? Então é nosso dever não só trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, como também dividir com as pessoas que a gente conhece. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O que acontece? Esses episódios que eu falei para vocês aqui agora foram episódios, né, das tragédias que eu citei, foram episódios que aconteceram por um motivo específico, sufocamento de bebês. E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas o que pode acontecer com o bebê no seu momento de sono que pode levá-lo a ser sufocado? Não, é porque aqui em casa eu não tenho problema com isso, não tenho nada que possa colocar o bebê em risco. Será que não? Porque tem uma coisa que é importante, gente, que a gente às vezes não se dá conta ou não se liga nisso. Vamos pensar em nós. Quando a gente está dormindo, a gente não tem o nosso reflexo 100%, a gente não está consciente dentro daquele processo. O bebezinho menos ainda. Então, às vezes, no próprio movimento do sono, né, dele dormindo, os bebês têm um sono agitado, eles podem se mexer de uma forma tal que eles se coloquem numa situação de um possível sufocamento. E como eles não têm ainda tanta maturidade e vão estar mais adormecidos, onde os reflexos são ainda mais reduzidos, realmente a chance do bebê se tirar desse contexto de sufocamento é praticamente mínima. Então, o que a gente faz? A gente tira tudo da frente. A gente zela com todos os cuidados para que ele não tenha o risco de encontrar uma barreira dessa durante o seu soninho. Então, do que eu estou falando? Então, vamos lá. Quais são algumas medidas que são importantes da gente tomar? Então, assim, o local onde o bebê adormece, o colchão que o bebê dorme precisa ser um colchão firme.
não pode ser, é um colchão mais para duro do que para um colchão molinho, tá bom? Então assim, ele não pode ser aquele colchão que quando a gente coloca o bebê, você vê que o bebê dá uma afundadinha ali dentro daquele colchão. Não pode, tem que ser um colchão firme, tá? Justamente para que se por acaso ele rolar, ele não vai ficar ali com o narizinho na própria dobrinha ali do colchão, tá bom? Outra coisa, a criança ela não pode ser capaz de levantar o próprio colchão estando em cima dele. Então assim, as crianças que estão, os bebês que estão crescendo, né, as crianças ali de 2 anos e tal, que ainda estão naquela configuração, ou mesmo numa caminha. Então assim, se ela começa a levantar isso aí numa brincadeira, ela pode também se colocar numa situação de risco dentro dessa configuração, tá bom? Outra coisa que assim, gente, isso é muito, muito importante e é impressionante como a gente tem pouco conhecimento em relação a isso. Itens em cima do local onde o bebê está dormindo. Tá? Então assim, a gente tende, né, quando a gente está preparando o quartinho do bebê, quando a gente está preparando o enxoval, aí a gente vai lá naquela loja daquela artesã incrível, escolhe aquele tecido maravilhoso e manda ela fazer aquele kit berço, que tem aquele protetor de berço maravilhoso, né, com aqueles babadinhos, coisa mais linda do mundo, que a gente gasta o olhinho da cara para fazer aquele protetor de berço. Pois é, minha gente, aquele protetor de berço não é recomendável de ser utilizado. Nem o protetor de berço, nem travesseiro, nem coberta, nem lençol, nem mantinha, nem nada disso que esteja ali. Bichinhos, nenhum tipo, né? Então nem de pelúcia, nem naninha, nem soninho, nem nada dessas coisas. De verdade, o que deve ter no berço que um bebê ou na cama que o bebê está dormindo é apenas um colchão firme, um lençol de elástico bem esticadinho, preso embaixo do colchão e só isso, tá? Nada de colocar um monte de item ali naquele lugar, porque aquilo ali pode, todos eles podem virar riscos de sufocamento do bebê. Travesseiro também, tá, gente? Bebê não deve dormir com travesseiro. Mas, Ana, ele vai dormir com a cabecinha assim no nível do corpo? Vai dormir com a cabecinha no nível do corpo. Mas o que a gente pode fazer para a gente blindar os efeitos do refluxo esofágico fisiológico, né? Que a gente sabe que todo bebê até 3 meses de idade, ele vai realizar esse refluxo e aí gera muito desconforto e tal. Você vai inclinar o berço, mas se o seu berço não foi um berço já anti-refluxo, você vai colocar travesseiro, qualquer coisa para levantar esse colchão por baixo do colchão e não em cima, tá? Então assim, o bebê vai estar com a cabeça no colchão, mas esse colchão vai estar levantado em torno de 40 graus para lidar com essa questão do refluxo que a gente estava falando. Oi, Claudenice, tudo bem? Bem-vinda. Tá? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também quando a gente está falando de um local seguro para que esse bebê adormeça. É chupeta. Ah, meu bebê usa chupeta. Gente, ele pode dormir com chupeta? Pode dormir com chupeta. Isso é uma escolha sua, tudo bem? Agora, essa chupeta ela tem que estar solta. Não pode ter nada daquele fiozinho, daquele cordão, aquela fitinha que prende não sei aonde. Não, chupeta solta. Você pode colocar inclusive várias no berço, né? Que a gente até recomenda quando o bebê ali tá maiorzinho, que ele já consegue pegar o objeto e colocar na boca. A gente até fala, coloque várias chupetas em volta do bebê, porque aí ele vai conseguir fazer isso sozinho, sem precisar de ajuda. Porém, nunca, jamais, na vida inteira, pode ter essa cordinha ali, porque também pode ter risco de sufocamento para o bebê. Próximo item, gorro de cabeça, né, Ana? Gorro de cabeça. Então, gorrinho, toquinha, qualquer coisa dessa que pode dar uma escorregada, ó, nariz, não pode. Roupinha que tenha fiozinho, que pode sufocar o bebê durante a noite. Nada disso. Então, cheque bastante a roupa que você está colocando o bebê para dormir e estes acessórios. Tudo bem? Mais uma coisa, sabe esses sacos de dormir que agora tem sido mais usado até, né? Porque assim, é uma versão do swaddle, que é aquele charutinho. Algumas mães têm optado por usar o saco de dormir. Cuidado com ele. O saco de dormir, ele precisa estar no tamanho compatível ao bebê. Se o saco estiver grande demais e o bebê pequenininho ali dentro, ele durante a noite pode também escorregar para dentro desse saco. Então esse saco vai virar
alguma coisa que vai sufocar esse bebê. Então, muito cuidado com isso também é importante. Tudo bem? Estes cuidados que eu acabei de falar aqui agora, gente, essa listinha, é uma listinha que ela deve valer tanto para o berço, quanto, por exemplo, para uma cama montessoriana, tá? Agora, quando a gente fala de uma cama compartilhada, aí a gente precisa ampliar esse olhar. Porque o que acontece? Porque o bebê ali na cama compartilhada, ele não está se relacionando apenas com o local onde ele está dormindo, mas ele está se relacionando também com essas outras pessoas que compartilham o leito com ele, tá? Então o que acontece? Estas outras pessoas também precisarão seguir algumas regras, algumas condutas para que a própria pessoa não coloque este bebê em risco, tá? Então assim, a cama compartilhada, caso vocês não saibam, ela não é recomendável de ser feita com bebê com menos de 1 ano de idade, justamente por causa de maior probabilidade de sufocamento, tá? Existem estudos que apontam que a cama compartilhada, ela aumenta de 4 a 5 vezes o risco de síndrome de morte súbita e sufocamento. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho depois sobre morte súbita também, né? Precisamos falar. Então vamos voltar aqui. Por que essa cama compartilhada representa mais riscos do que um berço e mais riscos do que uma caminha do próprio bebê? Porque vamos lá, lembra que eu acabei de falar aqui agora que no berço do bebê a gente não pode ter nenhum elemento ali em cima que possa se configurar como um possível risco para esse bebê? Então, se a gente vai para a cama compartilhada, isso se estende também para os pais que estão ali dormindo. Então, assim, se o pai e a mãe dormem com uma coberta, essa coberta também está sobre esse bebê. Então, ou seja, toda e qualquer pessoa que dormir nessa cama compartilhada também não deveria fazer uso nem de travesseiro, nem de manta, nem de coberta, nem de nada disso. A roupa do corpo deitou para dormir, tá? O que mais que a gente pode considerar dentro disso? Existem outros fatores também que são fatores que a gente considera restritivos para esta prática. Então vamos lá. Se um dos indivíduos que for dormir nessa cama tiver problema com obesidade, então assim, a gente também a Organização Mundial de Saúde também não recomenda a prática. Se algum desses indivíduos ali da cama fizer uso de drogas ilícitas, drogas lícitas, né, álcool, fumar, também não pode fazer cama compartilhada com esse bebê, tá? Que mais? Se a mãe estiver dormindo lá e tiver cabelo muito comprido, tem que prender o cabelo. Joias, brincos compridos, nada disso. Lembra da correntinha da chupeta? Mesmo raciocínio. Tá bom, gente? Então, assim, você quer fazer a cama compartilhada com seu bebê? Ninguém aqui está dizendo que você não deve fazer, pelo amor de Deus. Eu apenas estou te dizendo, cheque todos os detalhes em relação a isso, porque você não quer lidar com uma situação indesejável, né? Então, vamos lá, porque dentro daquelas notícias que eu abri a noite de hoje falando, que foram notícias muito ruins que aconteceram recentemente, um desses bebês que veio a óbito estava justamente na cama compartilhada. Então, sim, a gente precisa olhar para isso com atenção. Tudo bem? Estão me acompanhando aí? Tô rápido demais? Como é que tá? Vou olhar um pouquinho aqui as palavras para ficar mais fácil delas saírem, né? Então, vamos lá, gente. Como eu mencionei aqui, não é simplesmente com esses aspectos do sufocamento que a gente deve se preocupar quando a gente fala de segurança do sono. Existe ainda essa síndrome que eu mencionei mais cedo, que é a síndrome da morte súbita do lactente. A gente treme só de ouvir falar desse nome, né? Mas a gente precisa abordá-la, como eu já falei lá no início. Essa síndrome, ela tem uma característica assim, muito delicada, porque, na verdade, assim, o que se configura com isso? São aqueles bebês que vêm a óbito e mesmo que você faça todos os exames, né, que você tente entender, que você tenta fazer uma necrópsia ali naquela história, você não consegue identificar qual foi a causa que levou ao óbito aquele bebê, né? Então, quando a gente lida com uma situação como essa,
que a gente não sabe o que aconteceu, a gente dá o nome de síndrome da morte súbita do lactente, tá? E ao contrário do que as pessoas imaginam, ela não é um caso que acontece aqui, outro ali, que é uma coisa esporádica, né? O que é muito triste. Então, na verdade, quando a gente considera ali os bebês na faixa etária de 2 a 4 meses, essa síndrome é a principal causa de óbito dos bebês nessa faixa etária. Quando os bebês se aproximam de 6 meses, já existe uma redução muito grande desses riscos, né, dessa ocorrência, mas ela continua existindo como um fantasminha ali até por volta de 1 ano de idade. Então, assim, a gente precisa ficar muito atenta a ela. E o que acontece? Da mesma forma que a gente não tem como explicar, né, o que acontece, qual é de verdade a causa que leva a essa história, o que aconteceu foi o seguinte: os estudiosos não param de estudar esse assunto. E o que eles fizeram? Eles relacionaram assim todos os casos que aconteceram, qual foi o contexto que aquilo aconteceu. O que estava sendo praticado? Qual foi o comportamento que a gente observou ali naquele contexto em que aquele bebê veio a óbito? Então, aí eles relacionaram uma série de questões para a gente entender assim: se você quer reduzir os riscos, né, os riscos da ocorrência da morte súbita, então o que você faz? Você se blinde de todas essas questões. Você observa todas essas recomendações que são feitas lá pela Organização Mundial da Saúde e que é replicado por todas as academias de pediatria, né, a sociedade de pediatria, e aí você vai estar se resguardando dessa questão, né, de todas as formas possíveis. Então, o que seria isso? Além de todos os cuidados que a gente já falou aqui em relação aos aspectos de sufocamento, tá? A gente tem outras questões a considerar com esse bebê para que a gente realmente o proteja e garanta que o seu soninho seja seguro. Então, vamos lá. Colocar o bebê para dormir sempre de barriguinha para cima, tá? O que acontece, gente? Estudos indicam que esta posição reduz em até 75% os riscos da síndrome. Então, gente, 75% é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, assim, ai, Ana, pelo amor de Deus, meu bebê adora dormir de bruços. Adoro dormir de bruços. Você tá querendo que eu fique lá desvirando? 75%. Tá, gente? Eu acho que isso responde a sua pergunta, né? Então, sim, vai ser necessário desvirar o bebê, tá? Porque essa posição não é uma posição recomendável, ok? Aí me perguntaram recentemente, falaram assim: mas Ana, e se a gente deixa o bebezinho assim dormindo de barriga para cima? Não corre o risco de, sei lá, ele golfar e aí ele se sufocar, né, com com essa própria golfada dele? Existe esse risco? Não existe, gente, como existem riscos de várias coisas. O que a gente precisa fazer é se blindar disso. Então vamos lá. Se você está fazendo uma mamada efetiva com o bebê, se você coloca o bebê, né, na posição de arrotar, se você garante que isso foi feito, não é toda vez que o bebê vai arrotar, como a gente já conversou aqui, tá? Se o bebê estiver fazendo uma pega muito certinha, muito correta ali na mama da mãe, ele não vai permitir entrada de ar. Se não existe entrada de ar, não existe arroto, ok? Então, assim, o bebê não vai ter necessidade de arrotar. Mas, se você deixa ele um pouquinho na posição verticalizada, você vai impedir que aquilo esteja ali muito ainda no esôfago. Somado a isso, você tem aquilo que eu já falei aqui atrás, da recomendação de você sempre deixar o bercinho ou o local que o bebê for dormir mais inclinado, porque desta forma você também evita que exista qualquer tipo de risco de sufocamento. Tudo bem? Mas a posição recomendada é justamente de barriguinha para cima. Ah, mas o bebê gosta muito de ficar de lado. De lado é um problema? De fato, o problema é de bruços. Mas a questão é que se o bebê está de lado, é muito facinho ele virar de bruços, tá bom? Então, por isso que a posição mais recomendável é de barriguinha para cima. Agora, se o seu bebê já está lá com 8, 9 meses, se ele já vira e desvira muito bem, né? Que se ele está assim muito safo em relação a isso, você pode ficar um pouquinho mais tranquila em relação a essa posição de bruços, porque ele já vai estar mais safo em se liberar de qualquer coisa, desde que
o colchão esteja realmente limpo de todos aqueles elementos que a gente já falou, né? Seja apenas um colchão bem firme com um lençol bem esticadinho e nada de travesseiro, ok? Então vamos lá, outra coisa, gente, superaquecimento. Está diretamente relacionado. Os bebês que estão superaquecidos, isso pode gerar um risco maior de síndrome de morte súbita. Por que isso acontece? Porque esse aumento de temperatura pode levar à diminuição da frequência cardíaca, tá? E aí a gente pode ter o que eles chamam de inibição letal do centro respiratório. Tudo bem? Então, o que acontece, gente? Qual é a temperatura ideal para o ambiente em que o bebê vai dormir, para que o bebê, né, durma de uma forma mais serena e com mais qualidade nesse sono? Entre 22 e 23 graus. O que acontece? Na nossa cultura foi construída a ideia de que os bebês sentem frio. Então a gente aqui, nesse país tropical que a gente vive, nesse calor de meu Deus, né? A gente tende a pegar um bebezinho e empacotar ele inteiro. Aí, para piorar a situação, a gente fala assim, não, mas eu peguei a mãozinha dele, eu peguei o pezinho, estava muito frio. Então deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Os bebês, eles têm duas características. Primeiro, eles sentem mais calor do que a gente. Como eles têm um corpinho reduzido, o metabolismo deles é muito acelerado. Então, eles têm um calor, uma temperatura corporal, né, maior. Eles sentem mais calor por causa desse processo, certo? E somado a isso, também por uma questão de vascularização, eles têm as extremidades mais frias. Então, se você quiser saber se o seu bebê está com frio ou não está frio, não meça pela mãozinha e não meça pelo pezinho. Você vai botar a mão aqui por dentro do bebê e você vai ver assim a axila, como que ele tá. Se ele estiver quentinho, tá ótimo, tá bom? Sinal de que você não precisa empacotá-lo. E isso, gente, é muito importante para a hora que você for botar o bebê para dormir. Mas também não vai deixar o bebê descoberto, vai pecar tanto por essa preocupação, vai ter tanta preocupação em relação a isso que peca pelo outro extremo. Então deixa o bebê com frio também, não vai ser legal, porque aí ele vai acordar, não porque ele vai correr riscos, tá? Mas porque ele vai acordar, ele pode se resfriar dentro desse processo, ok? Mas se a gente está falando de segurança e formas da gente evitar a síndrome da morte súbita, evite o calor de bebê. Nada de superaquecimento, tá bom? Outra coisa, bebê não deve ser exposto a tabaco, a cigarro, a fumaça, nada disso. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Mesmo que a mãe do bebê, sei lá por que motivo, fume, esta mãe não pode fumar no quarto em que o bebê dorme, ok? Porque senão ela está expondo o bebê a uma maior probabilidade de morte súbita. Aí a gente já falou aqui, dar preferência a dormir no quarto dos pais ou cuidadores, preferencialmente ali até uns 6 meses de idade, mas não na mesma cama, né? Lembra que eu falei? Aumento de 4 a 5 vezes do risco da síndrome lá na cama compartilhada, ok? Então assim, não deixar o bebê dormir sozinho na cama dos pais, justamente porque assim, ele não está sendo observado, né? O que pode acontecer dentro desse contexto? A não ser que você construa um ambiente como um berço na cama dos pais, né? Com grades protetoras, com todo aquele contexto, para você ficar um pouco mais tranquilo por um tempo, mas ainda assim, vigilância. Aleitamento materno, sim, os bebês que mamam no peito, foi identificado que a incidência da síndrome em bebês com aleitamento materno é reduzida. Manter visitas periódicas ao pediatra e garantir imunização, preferencialmente através de vacinas, tá, gente? Por que isso? Porque também existe uma associação entre os processos infecciosos que um bebê esteja vivenciando, coisa que é comum nos primeiros meses de vida, com a maior probabilidade de ocorrência da síndrome, ok? Então, se você manter o seu bebê bem vacinado, né, ele vai estar mais imunizado, vai ter menos episódios de infecção e com isso ele está menos exposto também à morte súbita. Tudo bem? A gente já falou de chupeta aqui, né? Que chupeta, existem estudos que associam sim o uso da chupeta com a redução
da síndrome da morte súbita. Eu só deixo aquele recadinho que eu adoro dar, né? Evite ao máximo até os 3 meses de idade, por causa de confusão de bicos, se você pratica o aleitamento materno, tá? E tem uma coisa que é importante, gente. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou usar então aqueles monitores de respiração e vou colocar aqui junto com o bebê, porque aí fica tudo tranquilo. Porque se quiser virar de bruço, vira de bruço, tá tudo certo, porque eu estou monitorando. Também existe uma orientação, especialmente lá da Academia Americana de Pediatria, dizendo que é para você não confiar tanto nesses equipamentos, porque na verdade o que a gente percebe é que justamente por esse comportamento de assim, comprou o equipamento, relaxa, né, que às vezes acontece de ter até mais ocorrência por causa disso. Na verdade mesmo, o que é importante é a vigilância constante do seu bebê, para que você tenha certeza que ele está seguro dentro daquela história, ok? Falamos bastante aqui desse assunto pesado, que é a síndrome da morte súbita, junto com o sufocamento. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu vi que alguém comentou alguma coisa, já vou arrastar ali, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Fernanda. Ana, meu bebê também gosta de dormir de bruços e vi que não é recomendado durante o dia, enquanto eu estiver acordada, posso deixar ele dormindo de bruços? O que a gente fala é isso, né? Assim, se você estiver em vigilância constante, isso vale também para aqueles ninhos, né? Que a gente escuta muito assim, o bebê adora dormir no ninho porque ele se sente mais confortável e ele tem aquela redução ali do espaço, porque às vezes o berço, a cama é muito grande e tal. E aí a gente fala o seguinte, gente, a orientação que existe é tirar tudo. Mas se durante o dia você vai ficar ali, ó, de butuca, checando a soneca, né, você pode usar. Só que apenas lembre-se que realmente, assim, é muito importante essa vigilância, tá bom? Para que você veja direitinho como é que tá esse processo aí do bebê. Se ficou com a carinha muito no colchão, tem que virar o rostinho. E aí você vai vendo isso. Depois de um tanto tempo de sono, de repente coloca de lado, tá? Que aí de repente você vai encontrando. Agora, sem vigilância, gente, não. E o problema também da gente deixar a soneca acontecer de bruços é que talvez a gente esteja reforçando essa posição. Então pode ser que o bebê queira fazer mais essa posição durante o sono da noite também. E aí talvez para você fique mais difícil, porque aí na noite você vai ficar naquela luta lá, naquele jiu-jitsu com o bebê, né, para virar ele de posição, sendo que durante o dia ele já dorme de bruços, tá? Quanto tempo pode dormir no bebê conforto? Então, Dani, na verdade, o bebê conforto, a cadeirinha do carro, o carrinho numa posição muito inclinada, elas não são posições muito favoráveis para bebê dormir, né? Dormir tipo assim a noite inteira, uma soneca, ok. Porque você já deve ter visto alguns casos, existem algumas fotos, alguns vídeos que falam sobre isso, porque a posição pode gerar aquela caidinha da cabeça do bebê, né? Que a cabeça do bebê pende para baixo. E por conta disso, ele tem uma dificuldade respiratória que pode levar até uma asfixia, ok? Então, assim, não é recomendável que um bebê tenha como o seu local de dormir um bebê conforto, tá? Então, assim, se for, como eu falei, se for uma coisa assim de uma soneca, que você tá fora, que é trânsito, se o bebê ainda é pequenininho, se o bebê conforto está reclinado, se o bebê ainda está bem acomodado ali dentro, né? Que ele é muito pequenininho ainda. Então você vê que ele está ali de fato deitadinho, com a cabeça apoiada, é outro contexto. O que eu estou dizendo aqui é que às vezes, gente, que é o próximo ponto que eu vou falar aqui agora, às vezes a gente usa algum desses recursos, tipo bacinê, né, tipo Moisés, tipo bebê conforto, essas coisas todas, para o bebê dormir. Só que o que acontece? O bebê vai crescendo, crescendo, crescendo e aquele lugar não comporta mais aquele bebê. E aí de duas uma, ou o bebê começa a se expor a situações como essa que eu falei agora, né, onde por ele não caber ali dentro, ele pode ficar numa posição que pode ser perigoso para ele, ou por uma questão de desconforto, você vai ter que lidar com mais despertares. Né? Então é importante você ir acompanhando isso. Olha, o bebê está crescendo, então vamos ajustar. Sem contar, Dani, que tem uma outra pulguinha que eu te digo aí atrás da orelha. Sempre que possível, construam o local de dormir para o bebê, que isso vai favorecer para vocês a vida. Os bebês, gente, eles gostam de códigos, é por isso que eles gostam tanto de rotina. Então assim, se você institui para o bebê que o local dele dormir é o berço dele,
Isso vai fazer com que ir para o berço seja uma coisa mais fácil para o bebê e mais associada ao dormir. Tá? Se o bebê dorme cada momento de sono num lugar diferenciado, eu estou exagerando, tá, Dani? Você falou só do bebê conforto, eu estou exagerando de propósito. Uma hora ele dorme no bebê conforto, outra hora ele dorme na cadeira, outra hora ele dorme no carrinho, outra hora ele dorme na rede e tal. Você não vai tendo a chance de construir esse código, tudo bem? E aí a dica que eu dou aqui é tente sempre que possível manter o mesmo lugar. É para cama mesmo, certo? Quanto tempo a soneca? Então, a soneca, a gente já conversou por aqui, uma soneca ela deveria ter no mínimo 1 hora de duração, que é o ciclo de sono do bebê, e máximo 2 horas. Então, esse é o intervalo que a gente recomenda que uma soneca dure, tá? Então, aí você vai ver, se esse é o tempo da soneca do bebê, se ele tá fazendo lá naquele contexto lá, fique de butuca e acompanhe aquilo, tá bom? Fernanda, eu acho que ele não dorme bem na madrugada por conta disso que você falou. Heitor tem 4 meses e acorda muito na madrugada e eu acabo não conseguindo descansar. Pois é, então assim, a gente acaba tendo que pensar nesse tipo de coisa, né? Então assim, eu sempre falo para todas as mães isso, o que você espera do seu bebê nas noites e nas madrugadas? Que comportamento que você espera dele? Aí você tem que fazer uma pergunta assim para você. A conduta que você está adotando com o seu bebê durante o dia, na hora que você vai colocá-lo para dormir, está contribuindo para essa construção ou não? Né? Pergunta delicada essa. Mas então assim, durante o dia, está sendo zelado pelas sonecas do bebê, a gente está cuidando do horário, do intervalo, né? Porque muitas vezes, quando um bebê é pequenininho, a gente fica esperando bater o sinal de sonolência, só que às vezes a gente ainda não azeitou muito esse entendimento, ou às vezes o bebê deixa para dar os sinais de sono quando já virou super cansaço. E aí a gente perdeu aquela janela de sono, e aí vai ficar tudo mais complicado, mais delicado. Então a gente precisa sim, aquela história que eu já falei, olho no bebê, olho no relógio, olho no bebê, olho no relógio, para você construir o melhor contexto do dia. Ai, Ana, mas dá trabalho. Lembre-se daquilo que eu te falei. O que você quer que seu bebê entregue para você de noite? Noites tranquilas ou noites agitadas? Então, o primeiro passo, rotina. Segundo passo, associações, né? É aquela pergunta que eu sempre faço. Como é que você faz o seu bebê dormir? Para você fazer o bebê dormir, 2 pontos. Precisa sempre deixá-lo dormir no seio? Precisa dar a mamadeira todas as vezes? Precisa niná-lo até que ele durma? Precisa fazer carinho nele até que ele durma? Então, talvez não, né? Você está trazendo para o seu bebê uma configuração onde, para que ele adormeça, ele vai precisar dessa mãozinha que vem de fora dele. Então, aí você tem que pensar o seguinte, como é que você quer que ele volte a dormir sozinho? Porque todo mundo fala, eu queria que meu bebê dormisse sozinho. Aí eu falo, mas você está estimulando isso nele? Porque o bebê não vai resolver isso da noite para o dia por conta dele próprio, né? Ele precisa da nossa ajuda nesse processo. E a nossa ajuda significa o quê? Saber até onde você vai agir com o bebê e qual é o momento de você permitir que ele desenvolva essa habilidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou terminar aqui o nosso assunto e volto aqui para as perguntas. Tudo bem, minha gente? Então, vamos lá. O tema de hoje é a segurança do sono. Então, nós já falamos aqui sobre cuidados para a gente impedir situações de sufocamento do bebê, né? Seja ele, durma ele no berço, na cama compartilhada, onde ele estiver. Outra coisa que a gente precisa, que a gente conversou aqui também, cuidados com síndrome da morte súbita do lactente, né? Que tipo de olhar você precisa ter em relação a todos esses pontos, tá? Para que você construa o contexto mais seguro para o seu bebê, para nunca precisar passar perto da hipótese de lidar com uma situação dessa, tá? E agora o que eu quero falar é o seguinte, segurança também implica aspectos estruturais, que é entender se esse local que o bebê está dormindo é um local estruturalmente seguro para ele. Como assim? Do que eu estou falando?
Então vamos lá, gente. Sabe aquele famoso assim, aquela situação assim, que a sua mãe chega para você e fala assim: "Ah, eu guardei o berço que eu dormi, que a sua tia dormiu, que você dormiu, que todo mundo dormiu e vai ser o berço da minha neta". Então aí vai lá, pega o berço, pinta, enverniza e dá para você, tá? Então assim, esse berço, ele é lindo, maravilhoso do aspecto afetivo, mas vai ser muito importante você checar se ele está dentro das orientações de segurança, porque senão, novamente, você pode lidar com uma situação onde você está expondo o seu bebê a algum tipo de risco dentro desse processo, tá? E como que você vai saber disso? Primeira coisa, pega lá aquela tabelinha em metro e vai entender, né? Tem várias orientações lá. O berço está dentro daquela categoria? Ele suporta aquela quantidade de peso, né? Ele tem aquelas medidas, tudo aquilo. Então, assim, o espaço entre a grade não pode ultrapassar tantos centímetros. Quando o estrado está na posição mais baixa, qual é a altura que está nesse berço, nessa grade? Quando o estrado está na posição mais alta, qual a altura que está aqui nessa grade? Que mais? O espaço entre o colchão e as grades, ele tem que ser, não pode ser um espaço grande, não pode passar de 2 dedos, porque senão o bebê pode dar uma tombadinha ali, o que não é legal. Então entender que o berço, se ele tiver uma lasquinha assim, sabe, de tinta soltando, então assim, o bebê pode pegar aquilo e pode botar na boca, o que é uma coisa mais tóxica. Tem alguma farpinha, tem algum prego solto, tem uma série de coisas que é importante vocês checarem todos esses aspectos, tá? Então assim, o berço é um berço desse tipo portátil, que tem aqueles negócios, né, que você monta lá na hora. Tem que ver se tem algum pininho ali que o bebê consiga apertar aquilo e desativar o berço, senão o berço desmonta com o bebê dentro. Então prestar atenção com isso. Tem rodinha, essa rodinha tem que ter trava, porque senão pode ter outro perigo, tá? Então todas essas questões que estão lá naquela listinha lá em metro precisam ser checadas. E aí você vai pegar aquele bercinho que foi da família inteira e você vai checar todos aqueles itens daquela lista, porque, afinal de contas, o bebê, a gente passa a maior parte da sua vida no berço, né? Então, a gente precisa garantir que aquele berço seja um lugar seguro, tá bom? E outra coisa, se você for viajar, sabe aquele famoso berço emprestado da amiga? Cheque tudo antes, gente, se ele está funcionando. Vai usar um berço do hotel? Antes de você botar o seu bebê, teste o berço, veja se ele está compatível com aquilo e então você coloque o bebê para dormir ali. Tá bom? Seja rigoroso com esse critério. Já falei aqui sobre Moisés, bacinê, né? Cuidado para não estar pequeno demais para o bebê. Se for dormir no carrinho, uma soneca que seja. Cinto de segurança, por favor, porque o bebê pode sim virar ali e cair do carrinho, tá? Então, cinto de segurança. O bebê está dormindo, ele é muito pequenininho, recém-nascido ainda, ele está dormindo no carrinho do lado da sua cama. Tome muito cuidado para ver se esse ambiente ali dentro não está quente demais. Porque às vezes o carrinho é muito fechado e ele pode estar quente para aquele bebê. Então, cheque isso também, tá? Cama compartilhada, gente, além de tudo que a gente já falou lá em cima, preste atenção se tem grades protetoras do lado da cama. Porque sabe aquele famoso jeitinho que a gente dá de botar um travesseiro ali, para segurar o bebê? Só para você ir rapidinho ali no banheiro? Gente, não confie nisso. Porque os bebês têm um sono muito agitado. Então, assim, numa idinha que você vai ao banheiro ali, ele pode se enrolar para cima desse travesseiro e cair da cama, tá bom? Então, assim, quer fazer a coisa? Não estou aqui dizendo que você não deva fazer nenhuma coisa nem outra. Você pode fazer o que você quiser. Apenas se cerque de todos os detalhes de segurança. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro assunto que eu adoro falar. Cama montessoriana, tá? Gente, eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Montessori não é um móvel. Montessori é uma filosofia. Então, assim, de uns tempos pra cá, surgiu essa moda de que assim, eu vou comprar uma cama montessoriana, porque eu vou botar pro meu bebê, porque esse negócio de berço não tá com nada, vou botar uma cama montessoriana. Só que presta atenção no seguinte, esta cama montessoriana, elas têm que estar de acordo com um quarto montessoriano, que tem que estar de acordo, de preferência, com uma casa montessoriana, né? Desculpa. Se você tá dando... Se você busca essa autonomia para o seu bebê, você tem que entender que o bebê vai fazer o uso dessa autonomia. Então, o que acontece? Se você colocou ali aquela cama montessoriana... Desculpa, gente. Você colocou ali a cama montessoriana. Ótimo.
Eu particularmente acho incrível. Só que assim, o bebê já está ali com seus 7, 8 meses, já está engatinhando muito bem. Esse bebê sai dessa cama, gente. Sai dessa cama, quando você menos perceber. Às vezes você não faz nenhum ruído dentro disso. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ir lá pro quarto, ficar assim, sabe, de 4 apoios, ficar de gatinho e engatinhar pelo quarto inteiro, pensando assim, imagine que você tem a curiosidade de um bebê e vai desbravar aquele espaço. Para você entender o seguinte, existe alguma coisa aqui que tem um potencial risco para esse bebê? Do que eu tô falando? Vamos lá, né? Existe assim, alguma porta, alguma gaveta que o bebê consiga abrir e lá de dentro cair alguma coisa em cima dele ou ele prender a mãozinha? Tem que ser checado. Tomada, algum móvel que o bebê queira se apoiar e ficar em pé, esse móvel tá firme, tá chumbado na parede, porque senão ele pode tombar em cima do bebê. Olha que perigo. Existe algum fio convidativo que esse bebê possa puxar aquele fio ali, aí cai um troço na cabeça do bebê? Perigoso também, né? Então fazer essa checagem completa dentro daquele espaço para ter certeza assim, não, eu vou colocar o meu bebê aqui nessa cama montessoriana e o quarto está adaptado para ele. Não tenho riscos. Sem se esquecer que no meio da noite esse bebê também pode sair deste quarto e desbravar o espaço. E, gente, vou citar mais um assunto que eu peço licença aqui, mais um caso que é muito delicado, que é muito pesado, mas teve um caso que foi muito famoso aí há alguns anos, de uma menininha de 2 anos de idade que saiu da sua cama, foi andando ainda sonolenta, não sei o que, abriu a porta da casa e caiu na piscina. Então, assim, se o bebê está dormindo numa cama e que ele pode ter essa liberdade, pensem nisso, tá? Então, assim, ele pode ir para o banheiro, ele pode ir para a cozinha, ele pode ir para qualquer lugar dessa casa. Então, pensem nisso. Não à toa, a Associação Americana de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que as crianças sejam transferidas para a cama em torno dos 3 anos de idade, que é quando a criança vai ter mais maturidade para lidar com aquele espaço tão livre e aberto, ok? Então, assim, isso quer dizer que você não possa fazer uso da cama compartilhada, da cama montessoriana ou da caminha. Se o bebê tá lá, você tá percebendo que o bebê tá quase se jogando do berço, você vai ter que fazer uma mudança para uma cama, mesmo que esse bebê não tenha essa idade. Mas você vai ter que se cercar de todos esses aspectos que a gente falou aqui agora, ok? Tanto garantindo que o local de dormir, né, o berço, a caminha, esteja livre de tudo que a gente falou, desde que o quarto esteja seguro e que esse bebê não possa desbravar a casa no meio da madrugada. Ah, não, mas ele nunca fez isso, imagina, ele não anda ainda, tá tudo bem. Ele consegue se arrastar com um bumbumzinho assim no chão ou não? Acredite, ele vai fazer alguma coisa que talvez você não perceba, ok? Então não paga pra ver, você não precisa disso, você não precisa pagar pra ver, tá bom? Então vamos lá, gente, com isso tudo que eu falei aqui hoje, eu encerro então esse tema que é segurança do sono, mas eu encerro com um lembrete muito importante. Vocês deveriam todas ir lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, imprimir todas as recomendações que tem lá, que é uma lista bem grande, e você pega aquela lista e você vai fazer um checklist na sua casa, e você vai fazer uma conferência geral do seu espaço aí, para ter certeza que está tudo redondinho. O que não tiver redondo, corrija, por favor, você não vai se arrepender disso. Faça tudo isso, deixe tudo tranquilo e siga a sua vida feliz com seu bebê, na escolha que você fizer, no local que você achar melhor ele dormir, tá bom? Mas não deixe de seguir as orientações. Então agora deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui. Vamos lá. Cristiane, qual rotina de sono esperar de um recém-nascido? Ah, então, o recém-nascido, ele vai ter um sono extremamente picadinho, é esperado que ele durma muito, tanto de dia quanto de noite, e o mais importante de tudo não é se preocupar com o tamanho da soneca, com a duração da soneca, mas com o intervalo em que o bebê permanece acordado. Então, os bebês precisam, de recém-nascido, eles dão conta de ficar um máximo de 40 minutos acordado. Então, a vida com RN, a rotina com RN é basicamente o seguinte: acordou, já começa o processo.
Aí mama bastante, porque o melhor momento de você dar mamar para um bebê não é para ele dormir, é quando ele acorda, né? Porque aí ele vai estar mais alerta, ele vai ter condição de fazer uma mamada mais efetiva. Então ele vai mamar melhor, aí você troca a fralda, você faz uma interação com o bebê, um tempinho de chameguinho e você coloca ele para dormir de novo. É praticamente essa a rotina de vida com o RN, né? De manhã, de tarde e de noite. Tá bom? Até o bebê ir se configurando um pouco mais esse seu padrão de sono, organizando melhor as suas rotinas, tendo mais condições neurológicas de permanecer mais tempo acordado sem que isso desencadeie um cansaço muito grande para esse bebê, o que a gente sabe que é o maior inimigo do sono. Tá bom? A soneca de minha bebê não passa de 30 minutos, ela tem 5 meses. Não legal. Não legal. Seria importante você ampliar essa soneca sim, tá? Como a gente falou, assim, o ideal é que o bebê tenha soneca de 1 hora. Nessa faixa etária, é até aceitável 45 minutos, porque o bebê ainda está ali nessa transição de um ciclo de sono de 45 minutos até 1 hora de duração. Então, 45 minutos ainda vai. Mas menos do que isso, realmente, é um soninho que, assim, ele não tirou do sono tudo que era necessário, né? A gente não pode considerar uma soneca efetiva. Não consigo que ela consiga dormir sozinha ainda, mas Dani, tá com quantos meses? Seu bebê perdi aqui, é 5 meses? Não vai dormir sozinha ainda, a gente vai ter que dar um apoio, mas se você fizer aquelas 2 coisas que eu falei aqui agora, cuidar da rotina com todos os aspectos que são a rotina, não apenas o horário de soneca, mas todos os demais aspectos, e zelar por como você está colocando o bebê para dormir, você vai ver que naturalmente ela vai encontrar esse padrão aí. Agora aqui. Berço com muitas quinas. Eu comprei um e só depois que percebi. Tive que colocar várias proteções. Pois é, mas presta atenção nessas proteções. Porque assim, dependendo do que for, você está protegendo e expondo. Entendeu? Porque se você coloca aqueles protetores de berço, que são acolchoados, que tem tecido, que não sei o que das quantas, aquilo lá tudo é alvo de atenção. Porque na verdade o bebê, numa dessas mexidas que ele dá, ele pode colocar lá de novo o narizinho dentro, grudado nesse próprio protetor, né? Então, por isso que eles não são recomendáveis de serem utilizados. Ah, mas Ana, mas aí eu não tenho que tomar cuidado com a grade em si, porque o bebê pode botar um bracinho para fora, uma perninha para fora? Sim, precisa tomar cuidado, mas aí nesse caso é recomendável que você coloque aquelas telas, que são umas telas perfuradinhas, que você tapa ali a grade, né, o vão da grade, mas por ser perfuradinho não representa nenhum risco de sufocamento para o bebê. Minha bebê tem 4 meses, está bem difícil para ela pegar no sono, não aceita chupeta, está difícil. Dani, eu vou te dar uma dica aqui, tá? Não aceita chupeta não quer dizer que é um problema, às vezes é a grande solução de todo mundo um bebê que não aceita chupeta, acredite em mim. E 4 meses é um período muito delicado mesmo, porque ainda está configurando o seu padrão de sono, está saindo do sono polifásico agora e geralmente rola regressão, né, dos 3 para os 4. Aí a coisa dá uma bela de uma degringolada. O que você tem que fazer? Força na capa, amiga, força na capa, respira fundo, né, pede ajuda sempre que você pedir, rede de apoio, se você não tem, você grita bem alto, até alguém aí te ajudar. Mas tenta sempre fazer a rotina, o procedimento, tudo. É um período que eu costumo dizer para todo mundo é o seguinte, não foque em resultado agora. Faça pensando no resultado que você vai colher depois que o furacão passar, se estiver na regressão de sono, tá? Porque assim, a gente tende a ser um tanto imediatista quando o assunto é sono. A gente fala assim, nossa, mas eu fiz hoje o dia todo perfeitinho e essa noite continuou cheia de despertares. Como assim? Ai, não tenho saco para isso, entendeu? Mas pensem assim, gente, se existe um hábito, né, que está ali incrustado dentro desse bebê, que ele vai acordar e toda vez ele vai precisar mamar, parará, para ele dormir, aí ele dorme lá com a boquinha no peito todas as vezes e tal, e você começou esse processo, você vai precisar repetir, até que essa mudança se configure. E com consistência. Porque se você faz 2 dias firme, aí um dia você, hoje eu tô muito cansada, então não vai rolar. Aí mais 2 dias, aí depois para de novo. Então assim, eu não estou te dizendo que você não tem direito de parar para descansar. Eu estou te dizendo apenas que quando você parar para descansar, lembre de, assim, entender que essa consistência está sendo abalada e talvez demore um pouquinho mais para você perceber os resultados que você espera,
tá? Mas não trabalhem com essa história de que assim, é causa e consequência. Fez agora, vai colher ali de repente. Não é assim, tudo bem? Pro ruim né? Pro ruim pro bom não. O que eu quero dizer com isso? Se você teve um dia de sonecas muito ruins, você pode esperar que provavelmente aquela noite vai ser muito ruim. Agora, se você teve um dia de sonecas muito boas, depois de um período de sono tenebroso, não quer dizer que você vai ter uma noite espetacular, porque existe um déficit de sono aí acumulado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por aqui, bebê dorme em cama Montessori desde 3 meses. Casa foi toda preparada para ela andar por ali com segurança, lugares de risco, porta sempre fechada. Maravilha, maravilha. É esse o raciocínio que a gente tem que ter, tá? Então, assim, sabendo o que está fazendo, se blindando, fazendo uma escolha consciente. Então, assim, cama Montessori, contexto Montessori, não tem nada mais lindo no mundo. 4. Quanto tempo de soneca com 4 meses? O tempo de soneca com 4 meses já é aquele tempo que eu falei lá atrás, tá? Mínimo 1 hora e máximo 2. Em 4 meses ainda é aceitável 45 minutos, mas não menos do que isso. Oi, meu filho tem 1 ano e 7 meses, ele sempre acorda chorando muito alto, muito irritado, às vezes dá chute quando tentamos deixá-lo calmo. A gente tem que entender como é que tá toda a rotina, tá? Porque assim, isso pode ser mesmo uma questão de cansaço, né? O bebê, se estiver tendo uma rotina muito cansada, e o que a gente chama de superestímulo. Se o bebê estiver sendo superestimulado durante o dia, especialmente próximo à hora de dormir à noite, e como recordista de superestímulo são as telas, mas não necessariamente só as telas, porque tem gente que fala assim, mas aqui em casa nem tem televisão, a gente nem usa celular. Só que quando você vai observar o que está sendo feito com esse bebê antes dele dormir, é aquela adrenalina, né? Então, quando esse bebê é superestimulado, ele tende a ter um sono muito mais agitado, um sono que não é só o sono para fora, né? Tipo, que o bebê tá agitado. Não, o sono aqui dentro mesmo, a perspectiva fisiológica. Então, assim, é um sono com mais espasmos, né? Com mais mexida, aí o bebê pode acordar, aí ele acorda assustado dentro daquele processo, aí ele não... Outra coisa também que pode fazer com que o bebê acorde gritando bastante nessa faixa etária, pode ser, sabe o quê? O hábito que a gente tem de o bebê dorme no colo, a gente leva ele pro berço adormecido. Então ele dormiu no seu colo, só que ele acorda no berço, aí ele acorda muito assustado, do tipo, o que diabos aconteceu comigo enquanto eu dormia? Eu fui ali, gente, tirei um sono, acordei aqui. Cadê minha mãe? Cadê o colo? Cadê o peito? Cadê tudo? Sumiu todo mundo, eu tô aqui nesse berço, né? Então, assim, o bebê dá uma pirada, certo? Então, assim, dá uma olhada nisso tudo pra ver se não é por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, gente, acho que a gente falou, né? Beleza. Ó, eu queria falar uma coisa pra vocês. Toda semana eu tô fazendo o seguinte, quem me acompanha aqui até o final ganha brindezinho, né? E hoje eu não gostaria de sair daqui sem dar esse brinde. Eu faço uma coisa que é o seguinte, que não é nem uma consultoria, que não é nem um workshop, que é assim, eu faço uma consulta de 1 hora com a mãe, com a família, onde a gente vai tratar, assim, questões específicas do sono daquela criança. Olha, eu estou com uma questão assim, assim, assado, e eu gostaria da sua ajuda. Aí a gente vai e conversa durante 1 hora, né, sobre aquele assunto, e depois a gente faz um acompanhamento disso durante alguns dias, para entender assim, olha, você conseguiu implementar aquilo que a gente conversou naquele dia? A gente vai trocando por WhatsApp como que isso ficou, tá? Então, assim, eu quero oferecer para vocês, quem tiver aqui interesse de fazer isso, é tudo modelo online, tá, gente? Então, assim, a gente se fala durante 1 hora em cima da questão específica do seu bebê e depois disso eu dou ainda 10 dias de acompanhamento. Então, assim, quem me mandar uma mensagem até meia-noite de hoje dizendo ter interesse nessa oferta, vai ter um desconto de 20% dentro desse pacotinho, que é um pacotinho de consulta mais 10 dias de acompanhamento. Então, assim, não tem um plano de sono, né? A gente não vai entrar na especificidade lá do que está acontecendo em cada um dos detalhes do seu bebê, mas de repente já é uma luz para muitas e muitas mães que estão ali meio perdidas, sem saber assim, o que fazem dentro daquele contexto do seu bebê, tá bom? Se você se encaixou dentro dessa história, se você tem interesse nisso, então me manda um direct ali,
falando assim, olha, tô afim de conhecer esse processo e me ajuda, que aí a gente faz junto. Tudo bem? Então, assim, só vale hoje aqui até meia-noite para quem me acompanha até o final, minhas escudeiras que ficam aqui comigo, tá bom? Ah, e outra coisa que eu queria pedir para vocês, eu vou lançar aqui nos próximos dias uma pesquisinha que eu tô fazendo ali, porque eu tenho algumas coisas que eu tô precisando checar aqui direitinho, e eu queria pedir a ajuda de vocês para divulgar e para me ajudar a responder, que eu vou lançar ali nos próprios stories, tá? Aqui no Mãe no Ninho. Tudo bem, minha gente? Alguém tem mais alguma coisa? A gente tem mais 4 minutinhos. Aproveitem. Aproveite. Eu tô aproveitando aqui para checar se eu deixei alguma coisa para trás. Não, acho que não tem mais nada para trás. Opa, chegou aqui da Claudenice. Minha filha de 1 ano e 3 meses começou a ter vários despertares durante a noite. Percebi isso quando ela começou a dormir me acariciando, beliscando, fica tocando o meu rosto. Então, Claudenice, o que acontece? Todas as vezes que esse bebê desenvolve um hábito de que assim, para ele dormir, ele precisa de 2 pontos. E a gente completa isso com alguma coisa que não vem do próprio bebê, pode até ser essa situação que você descreveu, que é ela fazendo carinho em você. Isso vai fazer com que seja uma associação, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar construir essa questão de que assim, olha, como que você desapega isso nela sem deixar de ofertar acolhimento para ela. Tudo bem? É esse o nosso grande delicadeza do trabalho. É assim, como que você trabalha o afeto com ela, mas dizendo o seguinte, a mamãe não vai estar aqui para cada vez que você despertar precisar pegar no meu cabelo, precisar pegar em mim, tá? A gente vai estar aqui construindo isso juntas, mas você vai ser estimulada a você aprender a dormir sozinha, tá bom? A melhor forma de você construir isso é conversar com ela. Ela tem 1 ano e 3 meses, a gente acha que não. A gente acha que as crianças nessa faixa etária não falam direito, então, portanto, elas não têm a comunicação. Tem. Então, assim, na verdade, gostaria de ver mais pais por aqui. Pois é, eu também. Por que você não traz outros pais para cá? Traga, traga. Esse nome Mães no Ninho não quer dizer que a gente elimina os pais, não. Pelo contrário, para que as mães estejam mais acolhidas, é importantíssimo os pais estarem dentro desse processo, entendendo o que está acontecendo. Então, você tem uma responsabilidade aí que eu estou pedindo para você. Compartilhe, fale com seus amigos que são pais também e fala assim, olha só, vamos lá, vamos entender mais informação. E quem sabe disso, a gente até monta uma rede aqui interessante de conversa, que eu adoraria fazer isso, sabia? Conversar sobre a paternidade hoje em dia, que é uma coisa que me interessa muito e é uma coisa extremamente necessária, porque a gente vive dizendo que a gente tem um déficit de rede de apoio, mas a gente precisa também construir essa rede de apoio. Parabéns por você estar aqui e traga outros colegas para cá. Você está com essa missão. Mas terminando, Claudenice, a minha dica que eu te dou é o seguinte, vá trabalhando com ela a associação do seguinte, converse muito, explique o que vai ser e fala. A mamãe vai te dar muito, muito, muito carinho até colocar você para dormir. Mas na hora que você deitar para dormir, a mamãe não vai fazer carinho para você, sabe por quê? Porque eu acredito que você é capaz de fazer isso sozinha. Você vai ficar perto dela, você vai acolher ela nessa trajetória, mas você não vai mais fazer por ela ali, tá? Então assim, mas converse. Primeiro passo é conversar com as crianças. Elas estão muito mais preparadas do que a gente imagina. Então mostre para ela como é que esse processo vai acontecer e ponto. Eu faço repost do seu Insta. Ótimo! Vambora, faz aí para todo mundo. Eu já descobri que é o seguinte, é passinho de formiguinha, sabe? Você vai perturbando. O que você faz? Compartilha a live, compartilha um story, fala assim, olha só, dá uma olhada lá. Olha só que isso que legal. E eu vou entrar lá na sua página também para comentar, para te dar um apoio lá. Tá bom, Vinho? Vamos trocar figurinhas, porque eu acho isso necessário. Bom, minha gente, e assim a gente está encerrando o nosso papo de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Bora cada vez mais ampliar essa rede. Lembrando que todas as nossas lives estão salvas lá no YouTube, né? Quem ainda não foi lá, vá, porque você não perde conteúdo nenhum,
tá? E vamos manter a nossa conversa ativa. Muito obrigada, boa semana para todos, beijos grandes nos bebês e sigamos. Não deixem de checar todas a listinha com todos os aspectos de segurança. É fundamental para o seu bebê e para você, tá bom? Um beijo, até a próxima, gente!